Olá, pessoal. Meu nome é Alessandra Garcia. Eu faço parte do Centro de Excelência em Terapia Manual da Duke University. E hoje a gente tem mais um Shop Talk. E nesse Shop Talk a gente tem o professor Ney Mesiá e também a Júlia Castro com a gente. Eles publicaram recentemente um artigo na revista PEN, agora em 2022, e o título desse ensaio clínico é Terapia Cognitivo-Funcional comparada com exercício core e terapia manual em pacientes com dor lombar crônica. Ney e Júlia, sejam bem-vindos aqui com a gente, é um prazer conversar com vocês. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da onde que vocês vêm, qual a experiência clínica, acadêmica que vocês têm, interesses de pesquisa, por gentileza. Júlia? Vamos lá. É um prazer estar aqui. Obrigada de novo pelo convite. A gente fica super honrado em poder conversar com as pessoas, principalmente do outro lado do mundo, né? É muito especial para nós aí, fruto de um trabalhão, mas que está rendendo aí muita discussão, muito crescimento pessoal, profissional. Então, obrigada de novo pelo convite. E eu sou fisioterapeuta na cidade de Campinas, estado de São Paulo, aqui no Brasil. Eu me deparei aí, meu primeiro contato com a abordagem da terapia cognitivo-funcional foi ainda na faculdade, então foi assistindo uma palestra do professor Ney, num congresso que teve em Campinas, e aí eu já estava interessada nesse mundo da dor, foi um congresso que me abriu muito o olhar para uma visão da dor diferente daquilo que eu estava tendo na universidade. Então, foi um congresso que falou de abordagens multidimensionais, que falou do modelo biopsicossocial e tudo isso que a gente vem discutindo na dor hoje. Em especial, a palestra do Ney foi uma mudança de chave, assim, quando eu ouvi falar, né, e ele estava falando sobre um caso, sobre um paciente, apresentando um caso verídico, né, aquilo me brilhou os olhos e eu falei, é isso. Então, essa é a fisioterapia que eu quero, essa é a fisioterapia que eu acredito, e ainda na faculdade, né? E estava na época de elaboração de TCC, eu falei, eu quero estudar isso a fundo. E mandei um e-mail para o Ney perguntando se ele poderia compartilhar comigo algum material para que pudesse me ajudar no TCC. E ele, né, prontamente, eu não estava nem esperando resposta, ele prontamente me respondeu o e-mail com 5 artigos. Eu tenho esse e-mail até hoje. E esse e-mail com 5 artigos, eu fui me aprofundando naquilo. Então, desses 5 eu fui aumentando e lendo. Aquilo que me surgia dúvida, eu perguntava por e-mail e ele me respondia. Então, ele me orientou à distância no meu TCC. E a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente quando eu estava terminando a faculdade. E aí ele falou, não quer fazer mestrado, não? E eu estava aí, super apaixonada no tema. Aprendi muito com o processo que às vezes é traumático para algumas pessoas, que é o trabalho de conclusão de curso. Para mim foi o que impulsionou minha vida profissional, né? Porque foi o que me abriu aí esse caminho que eu tô hoje. E eu fui fazer o mestrado já com essa missão de um ensaio clínico, né? Então, participei durante esse finzinho de faculdade e esse começo aí de recém-formada de diversos cursos do próprio Ney, e a partir do momento que entendi que a minha missão era o ensaio clínico, eu fui realmente me aprofundar não só na teoria do que é a terapia cognitivo-funcional, mas o que é a terapia cognitivo-funcional na prática. Foi que eu fui atrás também do curso em Londres com o Peter O'Sullivan, o Wyndham Cartes veio para o Brasil, o Kieran Sullivan veio para o Brasil, fui fazendo todos esses, né? E ganhando aí o know-how que precisaria para conduzir o ensaio clínico. E a gente fez treinamento entre nós, equipe, em que a gente atendia pacientes ali ao vivo e depois feedbacks eram trocados entre nós para a gente se aprimorar, até que depois aí de 7 meses de treinamento intensivo com pacientes e com os cursos, a gente se sentiu preparado para dar start no ensaio clínico. Então, hoje eu estou no doutorado, também ainda estudando a mesma abordagem, a gente continua no mesmo grupo de pesquisa, o doutorado também é com o professor Ney, e paralelo a isso, eu tenho a clínica, então eu sou uma fisioterapeuta, a maior parte do tempo clínica, tenho um consultório aqui em Campinas, que atende pacientes com dor crônica,
e bastante voltado para o envelhecimento também. Então, a geriatria e a dor crônica são os dois fortes aí da clínica. Então, eu divido o meu tempo entre a parte acadêmica e o atendimento como fisioterapeuta. Que legal, Júlia, muito bacana. A sua história até lembra um pouco da minha também. Eu segui essa trajetória bem semelhante. Só para eu entender, esse estudo, então, ele é fruto do mestrado ou do início do seu doutorado? Do mestrado. Sensacional, sensacional, maravilha. Ney, com Ele é você. fruto do doutorado, né? Assim, a gente está vendo o resultado de tudo isso no doutorado, mas ele é fruto do mestrado, ele foi concluído no mestrado. Maravilha, muito bom. Hum. Alessandra, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui ao lado da Júlia, né, para falar de um trabalho que realmente ela teve grande merecimento por toda essa trajetória, né? Não podia ser diferente esse resultado, publicar numa revista importante como a PEN. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação da Uniswan, aqui no Rio de Janeiro, e tive vamos dizer assim, essa honra de ter a Júlia como orientando, apesar dela ter tantas universidades muito boas, próximas, pessoal, né, em São Paulo, ela optou por vir para Rio de Janeiro, para Bom Sucesso, um local que tem, não sei se você conhece, né, que a Júlia, quando veio, ficou um pouco assustada, né, por conta da região, realmente de uma área perigosa, né, de certo risco, mas que, felizmente, essa questão de eu também ser clínico, né, e comecei já desde o início, quando eu era pós-doc, eu comecei já com a ideia de fazer ensaio clínico, já tinha isso em mente. Também em 2014 foi quando eu fiz o curso lá em Londres com o Peter O'Sullivan, e depois voltei em 2015. Depois também fiz com o Ian Duncats, fiz com o Kiran O'Sullivan, então também foram várias vezes, né, e consegui motivar tanto a Júlia, quanto a Jéssica, quanto a Cintia, de outros ensaios clínicos que a gente tem ainda para sair resultado, pelo menos 2 que já terminaram. E então eu tenho esse perfil, né, de orientando, que são orientandos, a grande maioria que são clínicos e se interessam por pesquisa, né, assim como a Júlia. E a gente acabou criando um grupo, né, de pessoas interessadas em estudar a terapia cognitivo-funcional. O meu interesse pela terapia cognitivo-funcional foi muito por já estar estudando, né, sobre dor lombar. Fiz mestrado e doutorado, minha formação foi em epidemiologia, e fiz mestrado e doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a gente começa a ver, né, que precisava de algo diferente, com uma visão multidimensional, biopsicossocial. E quando eu me deparei, né, com os artigos do grupo do Peter O'Sullivan, eu comecei a ter um grande interesse. Quando eu terminei o doutorado, foi que eu fui para fazer, em 2014, fazer lá o curso, fazer a formação. Eu ainda nem estava vinculado a nenhum programa de mestrado e doutorado. E aí, quando eu voltei, no ano seguinte, me convidaram para ser pós-doc, para uma bolsa de pós-doutorado, a CAPES, na Uniswan. E aí que eu escrevi o tal do Case Report, que a Júlia assistiu lá, está publicado até na Manual Therapy, e foi o que eu falo, uma das palestras mais dizer, eficazes que eu ministrei, foi essa nesse evento em Campinas, né, que despertou o interesse da Júlia, né, e eu tive, a gente conversou e acabou que ela decidiu vir para o Rio. Então, mais ou menos isso, né, essa minha trajetória até aqui com esses estudos de CFT. Maravilha, gente, que legal. Então, de novo, um prazer ter vocês dois aqui, obrigada mesmo. E vocês, até a Júlia foi contando um pouquinho de como é que foi nascendo essa história desse estudo, né? Me parece que também o Ney tem essa história com a terapia também cognitivo-funcional. O que eu queria entender um pouquinho de vocês, assim, da onde que surgiu a ideia de comparar essa intervenção com exercício e terapia manual? Como é que foi que surgiu essa ideia?
A gente entendia que para um ensaio clínico trazer boas respostas, né, para o estado da arte aí do que a gente sabe hoje, teria que comparar com algo que já tem evidência, né? Então, exercício e terapia manual. O exercício core em específico, por ser algo que é muito usual, né? Eu não sei como que tá aí, mas aqui no Brasil ainda é assim, core, core, core. Então, todo mundo usa o exercício do core como intervenção, mas independente de qual tipo de exercício, a gente sabe que para dor crônica, em especial a dor lombar crônica, exercício é melhor do que nada. Então, comparar com o exercício associado à terapia manual, que também é uma recomendação para pacientes com dor. Então, com a dor sendo crônica, a gente já entende que talvez um efeito diferente do que acreditamos de ajustes ou de precisar manipular por uma questão ali só física, a gente entende o efeito neurofisiológico, né, da terapia manual, mas ela continua sendo uma intervenção recomendada e também melhor do que fazer nada. Então, comparar o placebo naquele momento não era o que a gente queria mostrar se realmente é uma abordagem que é melhor do que o que hoje a gente já, a grande maioria, pratica na prática clínica, né? Legal, legal, Júlia. Acrescentando, né, a gente também não teve financiamento, né, para este estudo. Então, a gente tinha que conseguir pessoas que faziam alguma intervenção para o grupo controle habitualmente, né, como na prática clínica. A gente não tinha como, por exemplo, ter um clínico treinado para core e terapia manual. Então, a gente tinha que encontrar pessoas que já utilizavam isso habitualmente na prática clínica, e foi o que aconteceu. Perfeito, perfeito, que legal. Nossa, gente, sem o financiamento, 4 terapeutas envolvidos, sensacional, admirável. Brasil. Bom, já que você... muito sensacional. Já que vocês mencionaram também essa comparação da terapia manual, né, e o exercício por serem também intervenções que têm algum tipo de efeito para dor lombar crônica, eu queria muito ouvir de vocês o que vocês entendem como terapia manual, porque aqui a gente tem tido eu não sei se no Brasil vocês também têm discutido isso, mas aqui até saiu alguns comentários, viewpoints, né, em revistas científicas aqui, contando um pouquinho de como é que os pesquisadores e clínicos enxergam a terapia manual. Aí tem uma linha que pensa, bom, terapia manual, ela é low value care, né, ela não tem muito benefício, outros falam, não, ela tem, mas ela é mal descrita na literatura, nos ensaios clínicos, principalmente, e eu vi que vocês descreveram, eu gostei bastante da maneira que vocês colocaram que a terapia manual, ela entrava de uma maneira pragmática, né? Se o paciente precisasse, vocês então aplicavam a terapia manual. Então, eu tenho 2 perguntas em relação a isso, né? A primeira é como é que vocês enxergam a terapia manual? Vocês acham que ela é mais uma questão passiva ou ela pode ser também ativa, já que ela ajuda no exercício e resposta de exercício? E a minha segunda pergunta em relação à terapia manual é se os pacientes eles tinham a ciência de que eles poderiam receber terapia manual. Posso começar, Ney? Pode, claro, Júlia. Então, eu acho que a gente está, então, nesse mesmo movimento aqui. Essas discussões, elas estão acontecendo aqui no Brasil também, sobre se é ou não eficaz e se eu devo ou não usar como recurso, sendo que falando da dor crônica em especial, né? Então, eu vou dar uma resposta como a gente pensou para fazer o ensaio clínico, mas também como clínica, né? Então, com certeza a sua segunda opção, que eu não vejo a terapia manual como um recurso só passivo. Eu acho uma ferramenta extremamente valiosa para conseguir retornar o meu paciente para uma intervenção ativa. Então, às vezes é a ferramenta, não sempre, de forma pragmática a gente toma essa decisão, mas é uma ferramenta extremamente valiosa para a gente considerar para controle de sintoma num primeiro momento em que a dor ela está sendo uma barreira para eu ir para uma abordagem ativa, e se eu manejar sintoma com terapia manual, isso eu estou impulsionando aí para ir para o ativo mais rápido, de forma mais eficiente. E
Então, para controle de sintoma e também porque às vezes a mão, ela consegue ajudar o retorno à função. Então, um paciente, por exemplo, que está evitando ali o uso daquela região por um tempo prolongado, e a gente faz movimentos junto com a minha mão e que para resgatar essa mobilidade. Então, mais uma vez, eu estou pensando no resgate da função dele, mas com o uso da terapia manual. Então, eu acho que ela sozinha não é suficiente, se tratando de casos de dor lombar, mas uma ferramenta a ser considerada como parte disso, né? Como parte dessa abordagem que tem que ser multimodal, né? A dor crônica, eu preciso entender qual a predominância dos fatores ali que estão sendo barreiras para a recuperação daquele paciente, e muitos se beneficiam do uso aí da terapia manual, né? Uhum. Obrigada, Júlia. Eu concordo com a Júlia e acrescento, né, que é muito importante. Eu acho que eu vejo que existem pessoas muito radicais, né, tentando. Tudo vem, eu acho que um pouco do sistema de saúde do Reino Unido, né, aquela coisa de tentar evitar técnicas passivas, né, o excesso. Existe um excesso também, né, aí realmente às vezes de terapia manual. Acho que a gente precisa ser mais parcimonioso quando a gente está falando principalmente de dor crônica. Mas um exemplo interessante é os flare-ups, né? O momento em que o paciente crônico ele dá uma agudizada ali, né? Aumenta o sintoma. É muito mais, eu acho, concordo com a Júlia, né? Mais fácil você voltar àquela linha de base dele mais rapidamente se a gente tiver o recurso da terapia manual, né? Então, a gente tem um outro ensaio clínico que está para começar, que é CFT via teleatendimento para idosos com dor lombar crônica. A gente Legal. não vai ter esse recurso, porque vai ser totalmente por tele, né? A gente acredita que talvez em alguns momentos a gente sinta a falta, né? Mas talvez para aquele paciente mais estável, crônico, o exercício, a orientação, a conversa, a exposição controlada seja suficiente, mas em alguns casos, algumas agudizações, né? Além do toque, né? Além da terapia manual propriamente dita, com a técnica de mobilização passiva, manipulação, ou mobilização com movimento, né? Que aí é meio ativo, meio passivo, que a gente colocou, os terapeutas nesse ensaio clínico utilizavam, ficavam livres, né? Para fazer ou mobilizações passivas, manipulações e mobilização com movimento, eggs, né? Técnicas do Mulligan. Então, e eu acredito que seja realmente, principalmente para o crônico, sem falar, né, do agudo, subagudo, mas no paciente crônico, principalmente no momento que tem uma agudização, né, e tem uma limitação maior de movimento, né, a própria terapia cognitivo-funcional, quando você tem as disfunções de movimento, né, uma restrição de um movimento, faz parte utilizar terapia manual, né? Não é nenhum absurdo, não é nenhum, né? A gente está fazendo algo que não faz parte, não. A terapia manual, que eu também gostei, eu acho que isso foi uma coisa que me atraiu na terapia cognitivo-funcional, pelo fato de não excluir a terapia manual, mas usar de forma mais parcimoniosa, quando você tem disfunção de movimento. Se for uma disfunção de controle em que o paciente não tem movimento restrito, com exercício, orientação, exposição, no máximo toque, né, como a Júlia colocou, né, aí tem essa discussão, esse toque para induzir o movimento, é terapia manual ou não é, né? Uhum. Isso daí eu não sei responder realmente, mas que as mãos e um raciocínio clínico usando tanto técnicas de mobilização passiva quanto manipulação, mobilização com movimento, eu acho que são fundamentais elas estarem ali disponíveis. Uhum. Maravilha, gente. E os pacientes, eles tinham a ciência de que eles poderiam receber a terapia manual também? Sim, nesse momento, no primeiro contato com eles, que a gente até confirmava o critério de inclusão, fazia avaliação e fazia randomização, eles sabiam que existiam 2 tipos de intervenção em que a gente não entrava, a gente não falava qual era a nossa hipótese de forma alguma, mas
a partir do momento que eles foram randomizados para o grupo controle, eles eram informados que seria uma abordagem que envolvia exercícios e, se necessário, recursos manuais que o fisioterapeuta poderia utilizar. Então, eles sabiam que poderia ter, se necessário, aí, se eles julgassem ali naquele momento importante. Maravilha, maravilha. Obrigada, Júlia e Ney. Vocês lembram quantos pacientes chegaram a fazer o uso da terapia manual? Vocês chegaram a coletar esse dado? Eu não sei se talvez vocês tenham colocado e eu não tenha visto no paper, mas eu não vi. Eu acho que, eu não sei se a gente tem essa informação, Júlia, você chegou a coletar isso com os fisioterapeutas? Eu não me lembro. A gente tem um prontuário, né? De todos os atendimentos, a gente criou um documento e tinha prontuário de todas as sessões. Então, com certeza tem isso, mas foi um dado que eu acabei de me dar conta com a surpresa. Foi um dado que a gente não levantou para ver qual porcentagem usou aí de terapia manual, mas é uma informação que a gente consegue ter acesso. Apesar de ter seguido o Tiger com o maior cuidado, a gente sempre falta alguma informação, né? Não, mas foi ótimo, a descrição das intervenções ficou super claro para mim também. Eu só estava mesmo curiosa para saber, né, se tinha esse dado. Mas desculpa. Imagina. É empírico, né? Mas é pela característica ali dos fisioterapeutas, por conhecê-los aí na prática, são pessoas que gostam aí do uso das mãos. Então, eu acredito que tenha sido uma... E o contexto, até para você entender, né? Uma das coisas que a gente se preocupou, né, bastante, até com viés de desempenho, evitar o viés de desempenho, né? A gente queria grupo controle forte. A gente queria um grupo controle que tivesse um interesse que o paciente melhorasse. E esses fisioterapeutas, eles foram fisioterapeutas voluntários que quiseram, como a Júlia conseguiu uma clínica de ortopedia que não tinha fisioterapia, e os médicos passaram a indicar os pacientes, depois também passou a ter divulgação na internet, né? Passou a vir pacientes de fora, mas eles queriam, o interesse deles era ter bom resultado, para depois, quando terminassem o ensaio clínico, ter indicação de paciente dos médicos. Então, eles estavam super motivados para ter bom resultado, né? Assim como o ensaio clínico aqui do Rio de Janeiro, os fisioterapeutas do grupo controle, que aí foi terapia manual mais controle motor, eles não tinham contato com o CFT de jeito nenhum, não sabiam nada do que era, não participavam das reuniões, eles atendiam exatamente do jeito que eles eram, né, na prática clínica. Entendi. Maravilha, gente. Eu tenho uma outra curiosidade aqui. Eu vi que esse paper de vocês, ele veio para, principalmente na introdução, ficou bem claro para mim que ele veio para suprir também algumas falhas metodológicas, né, de outros estudos. E aí eu fiquei curiosa de entender um pouco assim, né, além dele vir muito forte do ponto de vista metodológico, porque é um paper forte mesmo, muito bem escrito. O que mais, assim, que vocês identificaram como sendo de diferencial desse paper, do ponto de vista clínico, em comparação com outros papers? Teve alguma coisa, assim, que chamou a atenção, de falar assim, eu acho que a gente podia fazer isso aqui diferente para ser um pouco mais próximo da clínica, ou talvez um pouco mais próximo da nossa cultura? Teve alguma questão assim? Reforçando, o nosso interesse foi a questão, corrigir aí algumas falhas metodológicas que eram expressivas nos estudos anteriores. O que tem de diferença nesse é o número de sessões. Então, a gente queria ver se menos sessões é suficiente para promover efeito. Então, eram até 5 atendimentos, e nos outros estudos até 10. 10, né, Ney? 10, né? Mas a média não ficou muito acima dos 5, não. Ficou um pouco mais só, né? Isso aí a gente já discutiu a beça aí no Twitter, né? Mas era uma curiosidade, né? Antes de fazer, se era suficiente menos sessões, menos atendimentos. Uma fisioterapeuta não recém-formada na época. É engraçado que eu continuo falando que eu sou recém-formada, mas agora já se passaram 6 anos. Mas na época recém-formada, que era algo também, o quanto isso é replicável, porque do ponto de vista
vamos pensar aí na promoção de saúde, pensando em saúde de uma população, não adianta achar que uma intervenção é boa se ficar na mão de meia dúzia de pessoas. A gente acredita que algo, para falar de efetividade, ela precisa ser replicável para muita gente, senão eu não ajudo a resolver o problema da dor lombar, né? Que é uma proporção gigante no mundo. Então, a gente queria entender também o quanto isso é treinável, né? O quanto dá para desenvolver esse tipo de abordagem para treinar as pessoas para replicarem. E a Júlia tinha uma vantagem, né? Apesar de ser recém-formada, ela, desde a faculdade, ela já tinha uma visão multidimensional biopsicossocial. O que acontece, eu acho que boa parte dos clínicos que são treinados para o ensaio clínico são mais experientes, que eles têm que quebrar várias crenças, têm que mudar, né? Que são muito centradas no modelo biomédico. Com quem isso não aconteceu, né? Comigo isso aconteceu. Com a Júlia, como ela estava na faculdade, já estava com essa visão, já discutia com os professores que não tinham, né, a mesma visão dela, né, e isso foi, ela já saiu com uma visão mais multidimensional biopsicossocial, então eu acho que ela estava, além de ter feito, né, com Peter O'Sullivan, com Indan, com Kieran O'Sullivan, e assisti os meus cursos, eu assisti ela atendendo, fui a Campinas para assistir ela durante o ensaio clínico, né? Então, eu posso dizer que eu fiquei muito confiante que ela estava aplicando, que o que ela estava aplicando era terapia cognitivo-funcional. Maravilha, maravilha. Obrigada, gente. Uma outra questão, vocês, eu também estava lendo o critério de inclusão de vocês e de exclusão, eu achei bastante pragmático também, né, para a parte clínica. Vocês chegaram a usar o critério semelhante a esse eu digo assim, de elegibilidade semelhante aos dos outros papers, ou vocês realmente propuseram algo diferente? Semelhante. E essa questão dos 14% no ADI, a gente também seguiu os outros papers, e eu acredito que realmente seja a maior parte das pessoas que buscam por atendimento, elas vão ter mais de 14% realmente no ADI, né? Hoje, uma coisa que eu acho que, pela experiência de fazer ensaio clínico com síndrome da falha cirúrgica, com CFT na síndrome da falha cirúrgica, esse é um paper que está prontinho para ser submetido, com um resultado muito interessante. Tem níveis de incapacidade 40 no baseline. Nesse nosso, menos que 30 ali um pouquinho. Então, você começa de 40 numa escala de 0 a 100, né, que é o ADI, e com níveis de questões psicossociais lá em cima também, altos níveis de questões psicossociais. Tinha paciente até com 13 cirurgias, né, que fez 13 cirurgias, é uma coisa assim, impressionante. Então, e aí comparando e vendo esse baseline de 30 e pouco, aí vem essa questão, né, essa discussão do que é clinicamente importante, né? Que acho que a gente que é um acordo também, né, com os revisores, né? Você sabe muito bem disso, né? Então a gente assumiu, né, que não é clinicamente importante essa diferença de incapacidade, com uma certa, inclusive com a resposta, né, até, ok, podemos considerar se for um ponto de corte 10 ou 8 no ADI, a gente não obteve um resultado clinicamente importante ali. Porém, o effect size foi 0,55, foi um effect size médio, né? E um baseline que começa ali de um pouco menos de 30. Se você for ver o que o grupo CFT melhorou de incapacidade do que o outro grupo, o CFT melhorou 90% mais em capacidade que o outro grupo. Então, eu acho que essa questão da interpretação do que é clinicamente importante, eu acho que precisa de muita discussão ainda, porque a gente corre risco de estar, vamos dizer assim, deixando de lado resultados que não são para jogar fora, né? E que não são para dizer, então realmente não vale a pena. E uma das coisas que a gente colocou para os revisores é que uma outra forma de enxergar deveria ser deixar a decisão compartilhada entre o clínico e o paciente, né? Do que você afirmar que é
Porque quando você afirma que não é clinicamente importante, o clínico já diz, então isso aqui eu não vou, né? Então, realmente umas reflexões aí sobre essa questão. E o que você perguntou, assim, de uma certa... O que a gente realmente surpreendeu é de não ter mantido. Os outros ensaios clínicos, a gente tiveram a manutenção da melhora, e no nosso não. Agora, os outros tiveram 30%, mais de 30% de perda de follow-up. Então, a gente confia desses resultados, né? Até que se prove o contrário, a gente confia mais no nosso resultado, que o efeito vai diminuir. E que a dor lombar, ela volta, né? A dor lombar, ela volta. A gente sabe nas trajetórias dos pacientes com dor lombar, os estudos mostram isso. E que talvez a gente precise de um booster session, a gente precisa lá na frente, vai precisar, né? E se a gente for ver, os pacientes, eles ali com 6 meses, eles deram, né? Se o N fosse um pouco maior, ia dar estatisticamente significante, com 6 meses, foi por pouco. Com 1 ano, claramente o que aconteceu ali, um pouco antes de 1 ano, foram flare-ups, foram, né, o retorno dos sintomas, e que talvez muito provável que você tenha, se você fizer um booster session ali 6 meses, que talvez você mantenha. Eu acho que os pacientes, eu acho que é um pouco ilusão a gente achar que vai conseguir uma intervenção, vai aplicar, tchau, o paciente com dor lombar nunca mais vai precisar, seria um sonho, né? Mas eu acho... Ainda mais crônico, né? Exatamente. Verdade. Maravilha. Gente, eu tenho uma pergunta sobre os desfechos que vocês coletaram. Eu vi que foi dor, também capacidade com primários, né? Vocês tiveram também alguns outros desfechos secundários. Agora que esse estudo está pronto, né? Vocês pensam que talvez teria sido interessante coletar algum outro tipo de desfecho? Ou vocês manteriam esses mesmos para comparar talvez com estudos anteriores? Como é que vocês enxergam isso? Quer falar, Júlia, o que você pensa? Sim. Ainda é o mais recorrente, dor e incapacidade pelo ODI, mas foi ficando muito claro ao longo do tempo, principalmente como terapeuta ali de um dos braços, mas não é diferente para o grupo controle também, o quanto o ODI, ele... os dois, né? Mas vamos falar do ODI. Ele é uma ferramenta, não é para ser desconsiderada, mas o quanto ele fica pobre de informação quando a gente está falando de mudança de desfecho, porque você tem ali 10 perguntas que pode ser que façam sentido para o paciente, pode ser que não. E aí ele tem que responder de forma obrigatória ali uma opção dentre 5, e às vezes eles não querem nenhuma dessas 5. E você perguntou sobre tempo em pé, sendo que a queixa principal dele é jogar golfe. E aí, no final, ele tá jogando golfe e não mudou nada eu ficar em pé, porque já não era uma queixa. Mas aí ele tá jogando golfe, você perdeu essa informação. Então, eu acho que o ODI, apesar de falar sobre incapacidade, ele ainda se afasta muito do que é a realidade. Então, o que eu colocaria hoje, sem dúvida alguma, é a escala funcional específica, entre o que o paciente vai escolher entre 3 atividades que estão sendo aí prejudicadas ou evitadas por conta de dor, e ele vai pontuar ali, colocar uma métrica entre 0 e 10, o quanto isso está sendo difícil, incapacitado por dor, e depois a gente vê se ele teve melhora em tarefas específicas, porque ela é uma dor lombar, mas que aparece em contextos muito diferentes na população, né? Então, eu acho que a primeira coisa seria inverter o ODI para desfecho secundário, inserir a escala funcional específica, e até a EVA, né, até a escala, ou a AND, né, a escala visual analógica, a escala numérica analógica foi a que a gente usou, até isso é uma coisa que hoje já me gera muita angústia, assim, porque é um número arbitrário, né, para uma queixa de dor que é uma queixa subjetiva. Então, muitas vezes o paciente, ele traz, naquele momento de responder, o que ficou mais marcado na semana dele, tanto para o bom quanto para o ruim.
E entendam, né? Eu sei que isso acontece nos dois grupos, tá? Não tô achando que isso mudaria o resultado para melhor do CFT. A questão não é essa. A questão é que eu acho que falta ainda muito na pesquisa a gente entender que ferramenta que responde aquilo que a gente está procurando. Então, a gente faz um super ensaio clínico com uma abordagem multidimensional e eu vou falar de resultado com uma escala de 0 a 10 para dor e uma outra de 10 questões engessadas para função. Eu acho isso muito pobre, eu acho que isso traz muito pouco, perto do que poderia trazer de resposta e de caminho. Então, essa é a minha resposta misturada com um desabafo. Gostei. A gente já, né, seguindo esse raciocínio, a gente já utilizou no ensaio clínico de síndrome da falha cirúrgica a função. Fomos arrojados e utilizamos, mas botamos o ADI ali de secundário, desfecho secundário. E interessante o resultado, né? Mas eu concordo, né? É mais centrado no paciente, né? E eu acho que a gente precisa... porque aí todo mundo usa o ADI, ou o Roland Morris, ou talvez Quebec. Então, não vamos usar nada diferente, né? Não vamos manter nesses, porque são os, né, para poder conversar com a literatura, né? Eu publico meu artigo aqui, posso comparar com o outro, mas eu tenho essa impressão que... e também tem essa questão, né, que é recomendado você escolher um desfecho primário, num time point também, para evitar múltiplas comparações. Então, tem toda essa questão a gente escolheu 2, né, dor e incapacidade, mas pós-intervenção. Deixamos isso bem claro. E hoje a gente está fazendo, nos nossos ensaios clínicos, estamos escolhendo somente incapacidade ou função, né, em um time point, porque a gente acha que até esse tipo de intervenção, isso que a gente está tentando ver, vai ter uma mudança maior, né, na incapacidade, né? Então, acredito que seja uma tendência, inclusive até o próprio grupo do Peter O'Sullivan também utilizou essa estratégia, né, de fazer só incapacidade como desfecho primário. Uhum. Eu também compartilho desse desabafo também, viu, Júlia? Eu acho que dá dó, né, a gente às vezes fazer um ensaio tão grande, né, e não coletar tudo, né, mas aí imagina também a quantidade de informação também que teria, né, mas eu concordo com você. Até uma curiosidade que eu tenho, eu vi que na terapia cognitivo-funcional, vocês eu não estou, assim, super familiarizada com a proposta, né? Eu li, eu entendi todas as etapas que envolve. Eu vi que tinha uma também de mudança de comportamento, né? De mudança de behavior, né? Styles e tudo. Vocês pensarem em medir, talvez, assim, o quanto que as pessoas estão dispostas a mudar os hábitos delas? Ou existe alguma medida que vocês acham que seria legal para isso? A gente não avaliou isso, mas durante o ensaio clínico e após foi assunto para muita discussão, né, Ney? Que ficou bastante evidente, assim, pelo menos para mim, Ney, me corrija aí se for uma percepção só minha, mas eu acredito que não, porque a gente já discutiu sobre, né? O primeiro, que é o Making Sense of Pain, a gente consegue com estratégias, quando a gente é treinado para isso, desenvolve habilidades, realmente melhorar esse entendimento do paciente frente à condição de dor, com que ele perceba as coisas que influenciam, né, a oscilação dos sintomas, o histórico, tudo isso a gente desenvolveu muito bem essa parte. Então, cada vez está mais fácil fazer essa parte do Making Sense of Pain, que a gente tá treinando, tá ficando bom nisso. A segunda parte, que é a exposição gradual controlada também, eu consigo promover esse retorno a uma tarefa, a um movimento, a uma atividade, e isso está funcionando muito bem ali dentro do consultório. O terceiro componente, que é o lifestyle change, essa mudança aí de behavior, no meu ponto de vista, é o mais desafiador de todos, porque sai muito do que eu posso proporcionar e muito mais com quanto eles estão dispostos a mudar comportamento. Mudança de comportamento é algo extremamente desafiador, né? Então, não são orientações, as orientações não são suficientes para fazer uma pessoa mudar de comportamento, porque a gente está falando de hábito, e hábito é algo que é muito difícil de ser mudado.
Então, isso até me fez ir buscar cursos na área da psicologia que fale de mudança de comportamento. Então, eu fui fazer entrevista motivacional depois que eu tinha acabado o ensaio clínico, para eu tentar, para eu conseguir daí esse terceiro aprimorar também, porque eu olhar e falar, olha, tem que dormir bem, tem que comer bem, fazer exercício. Ninguém sai do consultório e fala, opa, agora sim, agora que ela falou, eu vou... Essas são coisas que as pessoas já sabem que tem que fazer. A questão é, o que é barreira para não estar sendo feito? E aí, algumas estratégias de habilidades mesmo de comunicação, que é algo que a gente não está acostumado a falar na fisioterapia, talvez ajude a evocar as razões desse paciente para de fato querer mudar. E aí, principalmente, compreender se é o momento para mudar. Se ele está com essa... se ele está pronto para a mudança. Porque a mudança de comportamento, ela pode ser a melhor opção, mas nem sempre é o momento certo. O paciente, às vezes, é incompatível com a rotina dele, essa mudança de comportamento, ou ele não se sente capaz, ou sustentar esse comportamento nesse momento está dando para ele mais coisas boas do que ruins, porque tirar um comportamento vem a ideia de que só vai sair coisa ruim e vai entrar coisa boa. Mentira! Senão essa pessoa já tinha feito. Então, a mudança de comportamento ela é desafiadora porque alguma coisa boa isso traz para o paciente, para nós, para todos nós, né? Para seres humanos. Então, eu acredito que seja esse terceiro componente seja o mais desafiador de todos. Estamos ainda nessa busca para aprimorar, para a gente conseguir ser uma ferramenta de mudança de desfecho para o paciente, não a orientação por orientação, eles sabem, né? A mídia fala, o médico fala, todo mundo fala o que tem que fazer. O que está sendo barreira para não fazer? Eu acho que a gente está nessa missão aí. E eu acho que a gente vai conseguir esse terceiro componente, né? Realmente, você pensar que 5 atendimentos para você conseguir depois tchau, é difícil. Eu acho que talvez a questão do booster session lá no meio, mas também uma questão de que, olha, se você precisar, eu estou aqui para te orientar, né? Porque muitas vezes tem uma agudização, uma orientação, e o paciente nem precisa ir uma consulta, mas ele tem alguém ali para dar aquele apoio, dar aquele suporte, para fazer um reassurance, né? Eu acho que isso talvez fez falta a gente nesse ensaio clínico, e a gente tem vontade nos próximos, né, de pensar nisso, nesse booster session, e estar disponível para vamos dizer assim, dar uma orientação, nem que seja por teleatendimento, por telefone, né? E tentar minimizar a necessidade de um novo atendimento, mas também, ao mesmo tempo, terminou a intervenção, acabou, né? E aí a gente sempre pensa, mas o desfecho primário já vai ser logo depois ali. E aí, a gente faz o quê? O desfecho primário vai ser lá a longo prazo, né? Então, sempre acontecem essas discussões, essas dúvidas. Eu achei essa ideia ótima, viu, gente? Porque é bem pragmático mesmo, né? Reproduz mesmo o que a gente passa na clínica, né? Eu achei bem bacana mesmo essa ideia. Bom, caminhando aqui para a parte final, para não ocupar muito tempo de vocês, eu queria que vocês resumissem para a gente aqui o que é que vocês de fato encontraram, né? Quais foram os resultados desse estudo? E o que eu sei que vocês comentaram um pouquinho também, o que talvez tenha influenciado, mas eu queria ouvir de vocês, assim, de maneira resumida, o que é que vocês acham que pode ter influenciado nesses resultados? Eu sei que o Ney comentou um pouquinho do nível de incapacidade dos pacientes, né? Também dessa questão do que é clinicamente importante ou não, que eu também super concordo que é uma área que a gente precisa explorar um pouco mais e discutir um pouco mais, estar mais aberto para trazer outras interpretações, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, o que vocês acharam, o que pode ter influenciado os resultados de vocês. Vai lá, Ney, agora você começa. A gente assume, né, que na discussão que talvez 5 atendimentos, né, a gente possa realmente ser pouco, mas eu não acredito que, por exemplo, os outros, a diferença do nosso 5 para 7, que seja uma justificativa para a diferença nos resultados, entendeu? Eu acredito e a questão dos 2 meses, né? Houve alguns que, por que vocês fizeram 2 meses e não 3 meses? Eu acho que ali a gente já conseguiu
vamos dizer assim, o que a gente, em 2 meses, a gente já conseguiu chegar ali na redução de incapacidade, que depois a tendência foi cair, né? Com 6 meses já caiu um pouco, e que a gente viu isso em outros, né? Viu em outro ensaio clínico que a gente fez também, né? Então foi consistente e reforçou que, olha, o que a gente fez num local foi parecido com o que aconteceu no outro, né? Então eu acho que a grande questão é que, apesar de a gente estar utilizando uma intervenção que é utilizada na prática clínica, né, como terapia manual e exercício, a gente consegue, com essa visão, né, com algo que tem uma visão multidimensional, que dá mais valor às questões psicossociais, né, e que faz um link entre as questões psicossociais com as questões físicas, né? Eu acho que é um grande diferencial da terapia cognitivo-funcional, porque ela consegue fazer esse link entre a parte, as crenças, emoções, né, e o comportamento motor do paciente. E então eu vejo que conseguir ter uma melhora ali de incapacidade, mesmo que seja, né, não seja grande, que não é esperado que seja grande, mostra que talvez o caminho seja uma visão, né, realmente em cima dessas abordagens multidimensionais, não necessariamente somente a terapia cognitivo-funcional, mas que a gente precisa olhar para essas questões, sim, precisamos olhar para essas questões psicossociais e cognitivas, por melhor que seja terapia manual e exercício, se a gente não tiver uma visão mais abrangente, né, e também a questão da aliança terapêutica que tem aí. A terapia cognitivo-funcional existe uma preocupação muito grande com uma boa aliança terapêutica com o paciente, através de técnicas que vêm da psicologia, né? Então, como a Júlia colocou, cada vez mais a gente aperfeiçoar. O nosso grupo aqui, a gente está em constante aperfeiçoamento porque somos clínicos. Então, talvez, né? E outra coisa também, tem toda a nossa cultura é diferente, né, da cultura da onde foram feitos os ensaios clínicos. Até talvez isso tenha nos beneficiado em relação à baixíssima perda de follow-up, porque os estudos lá fora que não tem financiamento, né, talvez eu acredito que seja mais ou menos assim, né? A pessoa não quer responder, tá bom, então não vamos incomodá-la. A gente no Brasil, a gente insiste um pouco mais, né? Esse um pouquinho mais pode ter feito a diferença e a gente não perder, né, o paciente, né? Tem a história do Léo, né? Você deve saber lá no doutorado do Léo que o cara foi preso, ele foi atrás do cara lá na Austrália, lá, né? Entrevistar o cara, né? A história do Léo Costa e a gente seguiu essa forma, não vamos perder follow-up, porque é uma das principais deficiências deles, né? Então, vamos tentar, para a gente conseguir confiar no nosso resultado, a gente precisa ter uma boa qualidade metodológica. Mas a gente tem outros estudos aí vindo aí, e aí a gente tem uma visão mais global, são coisas bem interessantes que a gente tem na interpretação desses 3 estudos, mas não vou me antecipar, né? A gente precisa publicar primeiro para depois falar, né, sobre Estou curiosa dos próximos resultados dos estudos de vocês. E sabe, uma coisa assim, com certeza, né? Esse ensaio clínico, ele é muito bem feito, muito bem escrito, muito claro. E eu queria que vocês me contassem um pouquinho assim, teve alguma coisa que vocês se surpreenderam com esse estudo? E a segunda parte da minha pergunta é assim, o que é que vocês mais têm orgulho desse estudo? Eu acho que a minha surpresa foi com o processo mesmo, assim, de como eu amadureci como clínica e pesquisadora, assim, durante o processo, até para esse senso crítico de olhar para as ferramentas, olhar para resultado, que eu comecei crua. Então, eu não questionava tanto, mas por que essa ferramenta? É porque é o ADI. E aí, ao longo dos atendimentos, que eu senti aquela vontade de, nossa, eu queria tanto ter esse dado, eu queria ter esse relato, né? E isso aconteceu no outro grupo também. Mas foi me surpreendendo, acho que
positivamente mesmo, né? E de crescimento mesmo, de amadurecimento. E eu acho que até fazendo um link com o que o Ney estava respondendo anteriormente, vamos falar que as duas coisas são iguais. A gente está olhando para, de novo, dor e incapacidade. Quando se trata de uma condição que é extremamente incapacitante e esse problema mundial, eu posso ter um paciente que tem um flare-up e ele fica desesperado, achando que tem alguma coisa de errado acontecendo com o corpo dele, que isso é grave. E eu posso ter um paciente que vai ter um flare-up daqui 5 anos e vai falar: o que está acontecendo com a minha vida? Tá tudo bem, agudiza, mas a tendência é voltar. E ele vai trazer todo esse conhecimento, esse reassurance que a gente faz, que a gente tenta promover aí na terapia cognitivo-funcional, em que talvez ele saia desse período de flare-up de forma mais fácil, fazendo autogerenciamento, às vezes com uma sessão extra ali naquele momento do tempo. Isso também é mudança de desfecho. Eu estou reduzindo o custo, né? né? A gente precisa estudar isso, mas provavelmente eu diminuo aí a busca por medicamento, por cirurgia, por outros profissionais, por 1 milhão de sessões que não vão ser efetivas para aquilo que ele está buscando. Então, acho que extra dor e incapacidade, né, que é o resultado que a gente tem, uma condição que é multifatorial, parece que hoje não faz sentido eu pensar em algo que seja multimodal, né? Que seja unimodal. Eu preciso pensar em estratégias que tentem olhar para todas essas dimensões da dor crônica. Eu falo que é um óculos que a gente coloca e não tira mais, né? Nunca mais tem como olhar de forma linear para algo que a gente já entende que seja tão complexo, né? Então acho que é isso. O orgulho é estar na penha agora. Não, acho que orgulho, eu vou falar sem brincadeira agora. Orgulho da não desistência, tá? Porque se não, eu falo isso, claramente o Ney sabe que se não fosse ele, eu seria uma que eu acho que eu teria desistido nesse final, na reta final, por dificuldade de mostrar resultado de estudo. Sim. Então, a gente sentiu dificuldade de processos de revisão que foram durante meses, já com aceite, e aí teve uma rejeição no final sem justificativa. A gente recebeu desculpa do editor, mas a gente não recebeu a publicação. Então, não temos financiamento. Na hora de... todos os nossos terapeutas, de forma voluntária, ficaram aí esse tempo todo de coleta. A fisioterapeuta, que é nossa parceira e hoje faz mestrado com o Ney também, trabalha comigo na clínica, que a Marina fez o follow-up, conseguiu esse mínimo do follow-up, porque não precisou ir na cadeia, mas tiveram coisas parecidas com isso. E sem suporte financeiro, todo mundo com muita vontade de fazer, de ver ciência, de fazer acontecer. E aí essa dificuldade tremenda, tanto na publicação do protocolo, quanto na publicação dos resultados. Então, assim, o hoje estar lá na PEN é um orgulho, porque mostra aí que valeu a pena não desistir, né? E toda essa trajetória aí. Isso foi o Ney, porque quase nos 45 eu já estava, eu vou parar com tudo isso. Eu fui realmente muito frustrada com essa rejeição injusta, né? E o meu grande orgulho né, ter tido essa oportunidade de orientar a Júlia e ver que ela correu atrás, né, de tanta coisa, né, conseguiu uma clínica de ortopedia em Campinas, que tinha um espaço, que não tinha fisioterapia, consegui 2 voluntários, quer dizer, 3 voluntários para ser o grupo controle, consegui a Marina para ser avaliadora, né? Consegui, muita coisa isso, e sem nenhum financiamento. Não conseguiu terminar a coleta no mestrado, defendeu com dados parciais, sem abrir randomização, mas continuou no doutorado e agora saiu essa publicação Nada Mais Justo, né? Então, tenho realmente grande orgulho de ter conseguido motivá-la para seguir esse caminho, né? E para acreditar que ia ter essa recompensa de publicar na PEN. E a gente sabe que a gente tem que acreditar, né? Que sempre a ciência se autocorrige, até nessas injustiças.
É verdade, é verdade. Bom, por trás de um paper, sempre tem muita gente trabalhando pesado, né? E trabalhando bem, e eu quero dar os parabéns a vocês. E mais uma vez agradecer pelo tempo de vocês aqui comigo, por vocês compartilharam com a gente aqui como foi esse processo, o que vocês encontraram. Fiquei muito feliz mesmo de ouvir vocês. E antes da gente se despedir, tem alguma coisa que vocês gostariam de complementar, ou algum último comentário para as pessoas que estão nos ouvindo? Só agradecer pela oportunidade, de ter o prazer de conversar e falar sobre o nosso trabalho, né? Então, assim, somente isso. Muito obrigado. Obrigada, Ney. Bom saber também que as inquietudes daqui são as daí também, né? Porque isso mostra que talvez a gente esteja num caminho aí para encontrar formas cada vez melhores, né? E vai ser assim, a gente vai aprimorando. É verdade, Júlia, é verdade. Bom, gente, obrigada mais uma vez e parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Desejo sorte aí nas próximas publicações, nos próximos estudos. Quem sabe a gente não bate um papo na próxima. Vai ser um prazer para nós aqui. Certeza. Obrigada, gente. Até Obrigado. mais. Tchau. Tchau.